Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando do final dessa experiência que começamos juntos, a experiência do seminário de vida, o seminário de batismo no Espírito Santo. Já refletimos sobre tantas coisas, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo na Trindade, sobre sua promessa, sobre sua missão, sobre a experiência que podemos fazer dele, que é o batismo no Espírito Santo, que é Jesus Cristo quem nos batiza no Espírito Santo. Falamos sobre a vida no Espírito, a vida nova que brota dessa experiência. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante e que muitas vezes é complicado, que são os carismas. Hoje, no nosso ensino de seminário de vida na TV, vai tratar dos carismas. Alguns imaginavam os carismas como coisas extraordinárias, são extraordinários no sentido de ser uma expressão do Espírito Santo, mas de ser assim uma coisa que aconteceu só ocasionalmente, só na época do começo da história da igreja, somente com alguns santos já renomados, somente para algumas pessoas que já estão em processo já de completa santificação. Esquecemos que os carismas são ferramentas para o uso diário da nossa missão. O Concílio Vaticano II, no número 12 da Lumen Gentium, vai falar sobre os carismas como coisas adequadas à igreja de hoje e que é para todos os cristãos. Dos mais simples aos mais complicados, os carismas são para todos os cristãos. Sendo que os carismas são manifestações do Espírito Santo e se manifestam naquelas pessoas que possuem o Espírito Santo, ou seja, todos nós, os cristãos. Hoje nós vamos refletir sobre os carismas. E que nós não devemos nos fechar a eles, e que nós devemos desejar esses carismas, para que a nossa missão seja mais fecunda, seja mais contundente, seja mais efetiva, porque nós precisamos dos sinais que acompanham a pregação. Não só os sinais de curas e milagres, mas os sinais de transformação de nossa vida, de nossa conversão, de nossa santificação, de nossa presença no mundo. Os carismas são para nós, são para a missão. São dados pelo Espírito Santo, são manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Você, meu irmão e minha irmã, pode se abrir a esses carismas, dos mais simples aos mais complicados. São manifestações do Espírito para o bem da igreja. E como você ama a igreja e quer que a igreja seja beneficiada, abra esses carismas. Acompanhe agora o ensino sobre essas graças tão importantes e especiais para nós. Meu nome é André Luiz Botelho de Andrade, sou casado, pai de 4 filhos, membro e fundador da comunidade católica Pantocrato. E hoje nós vamos falar de um tema importante, que é sobre os carismas, né? Carismas são todos os dons dados pelo Espírito Santo para o serviço eclesial, né? Para o serviço do próximo, para o serviço do outro. E são diversos os carismas, diversos tipos de carismas que o Espírito dispensa na igreja. Mas aqui eu quero me deter mais naqueles carismas que são chamados aqueles dons extraordinários, né? Que está, sobretudo, naquela lista de São Paulo, de 1 Coríntios 12, uma lista, ali ele lista 9 carismas, né? Em que Deus age na vida do seu povo de uma maneira extraordinária, né? Também chamados dons espirituais por São Paulo, né? Onde há uma ação do Espírito, né, muito contundente, uma presença muito forte de Deus operando na vida das pessoas em favor do povo de Deus, né, chamados carismas extraordinários, né? Porque é muito importante nós entendemos que isto daqui, né? Nós temos os carismas, que conforme eu já disse, são dons dados ao serviço, e dentro dos carismas nós temos aqueles
os extraordinários, né? Mas o Espírito Santo também dispensa dons que não são carismas, né? Que são, por exemplo, os dons do Espírito, que nós chamamos, né? Que era a lista dos dons do Espírito Santo, que na busca de santidade é mais importante do que os carismas. É mais importante do que os carismas. Porque os carismas, eles não têm como finalidade primeira a santificação da pessoa que recebe. Ele acaba operando uma ação, né, em favor da santificação, mas ele é um dom em favor para o serviço, né? Inclusive é um dom que Deus opera em mim em favor de um outro. Então, quando eu falo assim, eu preciso crescer na santidade, eu preciso almejar, em primeiro lugar, a docilidade ao Espírito, a graça do Espírito, aos dons do Espírito, crescer nas virtudes cardeais, né? Nas virtudes que o Espírito traz em nós, né? Tem as 4 cardeais, e as virtudes teologais, nem se diga, fé, esperança e caridade, né? Então, em primeiro lugar isso. Mas isso não desqualifica a importância dos carismas, inclusive e especialmente dos carismas extraordinários, né? Os carismas extraordinários. Por quê? Inclusive eu quero dizer que muitas vezes, né, São Paulo, né, nós temos na carta aos Coríntios de São Paulo, né, ele vai falar claramente, sobretudo no capítulo 13, né, dos dons mais altos, falando que o dom mais importante de todos é a caridade, não tenha dúvida, né, que é o dom da caridade, é o amor, né, é o único que vai permanecer, né, no encontro com Cristo, né, porque lá, conforme ele diz, nem mais fé e esperança haverá, né, mas somente a caridade, né, porque eu já estarei na visão de Cristo, não tenho mais que ter fé. Já teria alcançado a glória, não vou mais esperar a glória. O dom mais importante de todos é a caridade, né? E aqui quero colocar aqui, apesar disto, tudo que eu estou falando é uma verdade, também é uma verdade que a igreja necessita dos carismas. E aqui, de todos os carismas, né? Todos os carismas que é dado ao serviço, o governo, um carisma da ajuda aos pobres, conforme numa das listas de São Paulo, né? Todos os carismas que nos capacitam ao serviço, né? Mas os carismas comunitários que formam as famílias espirituais, né? Como nós temos o caso das congregações, das comunidades novas hoje, né? Que é o caso nosso como comunidade de Pantocrator, né? Mas especialmente me refiro aos carismas extraordinários, são muito necessários, né? Sobretudo no tempo de hoje que a igreja precisa de um novo ardor, uma potência de Deus evangelizadora diante da hostilidade do mundo à fé, né? E vou me adiantar, por que são muito necessários? Porque os carismas extraordinários nada mais são do que uma ação muito tangível, muito sensível, eu diria até assim, muito visível de Deus. É uma operação de Deus, né? É uma operação, é uma ação extraordinária de Deus na vida do homem, entende? Então, os carismas, eles, na vida da humanidade, né? Através deles o poder de Deus se manifesta, a misericórdia de Deus se manifesta através desses carismas extraordinários, entende? Então, nesse tempo de grande combate, eles são muito necessários. E, de fato, São Paulo, no capítulo 14, versículo 1, né, ele vai dizer: procurai a caridade,
porque no capítulo 3 ele tinha falado da prioridade, né, da primazia da caridade sobre os demais dons. Entretanto, ele vai dizer, aspirai aos dons do Espírito. Os dons do Espírito aqui são os carismas extraordinários, principalmente a profecia. Quer dizer, ele está falando, né, procurar a caridade é a mais importante de todos, mas aspirai também aos carismas. Então, esta medida de São Paulo, nós precisamos resguardar na igreja, porque a primazia dos dons, aqui não só da caridade, quero dizer, esta ação santificadora do Espírito, através das virtudes, dos dons do Espírito Santo, né, tudo bem, mas a importância dos carismas, que na história da igreja, tantas vezes não foi valorizado, né? Muito embora os carismas nunca desapareceram na igreja, nunca desapareceram. Se você for analisar a vida da igreja, você vai ver a presença dos carismas durante toda a história. Na vida dos santos, abundantemente os carismas, né? Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco, Santo Inácio de Loyola, a presença de todos, inclusive o dom das línguas, né, é notável na vida. Então, não é uma coisa exclusiva da igreja primitiva, cuja a ação desses carismas era abundante, né, dos carismas extraordinários. Mas é perene. O que acontece é que a renovação carismática católica, esta corrente de graça, na sua docilidade ao Espírito, nesse clamor do Espírito, na consciência da necessidade de uma perene efusão do Espírito, vem junto esta ação vigorosa do Espírito, a sensibilidade e a docilidade ao uso dos carismas extraordinários, né? Desta lista de São Paulo, que eu vou mencionar agora mesmo, né? Cenas dos próximos capítulos que eu vou falar desta lista de São Paulo, né? Então, estes carismas sempre estiveram presentes, apenas que recentemente, com a renovação carismática, foi evidenciado essa necessidade e o Espírito começou a agir, né, em tantos corações e operando esses carismas na igreja, né, de uma maneira novamente vigorosa, talvez não tanto quanto na igreja primitiva, mas com uma presença dos carismas. E quais são esses carismas extraordinários do Espírito Santo, né? Aqui nós vemos 1 Coríntios 12. A primeira coisa a gente vê aqui, né? A propósito dos dons espirituais, irmãos, não quero que estais na ignorância. A primeira coisa, né? A importância que nós não desprezemos esses dons, ok? Não desprezemos esses dons. Primeira coisa, porque tantas vezes eles são deixados de lado, né? E ele vai então listar, né, a partir do versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de diversos modos de ação, mas é Deus que realiza tudo em todos. É Deus que realiza tudo em todos. Eu vou destrinchar este texto, né? Mas aqui eu quero, então, dizer, então, a lista dos 9, né? Dos 9 carismas extraordinários, né? Vai dizer, a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é um carisma da lista de São Paulo. A outra palavra de conhecimento, né? Ou também chamado palavra de ciências. A outra a fé. A outro o dom de cura. A outro o poder de fazer milagres. A outra a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade das línguas. A outro o dom de as interpretar. Então, aqui nós vemos a lista de São Paulo, né? Dos 9 carismas listados por São Paulo, né?
que eu não vou aqui destrinchar cada um deles, né, o que significa, porque não vem ao caso, o tempo não o permite, né? Mas falando de maneira geral, é interessante em primeiro lugar entender assim, aqui São Paulo, ele está trazendo uma lista, mas não significa que é uma lista única de carismas, que todos os carismas, essa modalidade de carisma seja única. Que, aliás, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, né? Antes de continuar aqui, é que o magistério da Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, né, através de documentos do Concílio Vaticano II, e o Catecismo da Igreja Católica valoriza, em docilidade à própria Palavra de Deus, a busca dos carismas na Igreja, né? Então, a questão dos carismas não é uma coisa assim de carismático, vamos dizer, que o carismático inventou numa certa até confronto com o magistério da Igreja. De forma nenhuma, em plena harmonia, porque o magistério da Igreja, ou seja, os bispos, o Papa, os concílios, o último concílio Vaticano II, e o catecismo da Igreja Católica, ao contrário, valoriza os carismas, né? O uso dos carismas na Igreja. Então, voltando à lista, né? Eu dizia que era uma lista de São Paulo, de 9, mas é uma lista especial, né? Mas não quer dizer que todos os carismas são esses, podem haver outros. Aqui eu trago um exemplo, que é o dom da bilocação. Você talvez já tenha ouvido falar desse dom da bilocação, que alguns santos tiveram, como é o caso do Padre Pio. Por que não entender o dom da bilocação como um carisma também extraordinário do Espírito Santo? Que, eu repito, né, o que define esses carismas, essa lista de carismas das outras listas, e que nós chamamos esses carismas extraordinários, é porque são carismas que estão em favor de um outro, mas que são uma operação, uma ação extraordinária de Deus, que demarca muito uma presença de Deus. Olha, Deus está aqui, né? Então, por exemplo, você veja uma palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? Não é o dom da sabedoria, não é a sabedoria, né? Por exemplo, a palavra de sabedoria é uma graça que o Espírito dá para a pessoa a dar uma resposta extraordinariamente adequada para uma situação, uma palavra adequada para uma situação difícil. Na verdade, olhando a vida de Jesus Cristo, nós vemos que ela é cheia de carismas, milagres, curas nem se fala. Mas, por exemplo, palavra de sabedoria em Jesus Cristo, a título de um exemplo, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele foi interpelado em relação ao imposto, porque a situação era muito difícil, eles quiseram pegar Jesus, né? Porque se Jesus dissesse que deveria dar o imposto, ele estaria numa situação de hostilidade aos judeus que eram oprimidos pelos romanos. Se ele falasse que não era para dar o imposto, ele colocava-se numa situação de encrenca com os romanos, como um agitador ante a norma dos romanos que dominava ali. Então, qual é a resposta? Palavra de sabedoria. Dai a Deus o que é de Deus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entende? Então, uma presença clara de uma ação extraordinária de Deus, né? Por exemplo, o dom de cura, né? Uma cura, claro, Deus está operando, milagre nem se diga, né? Deus está operando aqui, Deus está presente, uma coisa extraordinária está no meio de nós, operando aqui no meio de nós. Então, é interessante esses carismas, porque eles, repito isso, eles evidenciam a presença
de um Deus operante, né? Não é um Deus distante do seu povo, que deixa o seu povo ao léu das suas situações, não. É como que uma manifestação clara que Deus está operando, Deus é presente e Deus de fato age no meio do seu povo, né? É claro que Deus age sempre, Deus conduz todas as coisas, né? Mas sempre na suavidade da ação de Deus, né? E então, tantas vezes a gente não percebe esta ação de Deus. O que difere os carismas é que esta ação de Deus se torna sensível naquela situação, né? Então, os carismas, eles servem como, por exemplo, uma cura, como as próprias curas de Jesus, eles servem para aquilo que eles fazem. Então, a cura em si mesmo, por exemplo, né? Claro que o carisma é importante porque a cura é importante e manifesta a salvação de Jesus Cristo na vida da pessoa e da humanidade através da cura. Mas também o carisma é importante, os carismas são importantes no sentido de testemunhar esse Deus vivo, operante e poderoso, entende? Então, por exemplo, que a pregação é de um Deus vivo, né? Então, os carismas na vida de Jesus comprovava que através dele, existia algo muito extraordinário. E isso ajudava a fé das pessoas. Por exemplo, nós temos a pregação dos santos que foram para a Irlanda, né? Lá no norte, na Irlanda, Inglaterra, o mundo anglo-saxônico, né? E que através que ali tinha tanta a religiosidade céltica, né? E ela tão difícil evangelizar aquele povo, mas através da ação poderosa de carisma na vida desses pregadores dessas regiões, o povo foi se convertendo, né? Se convertendo tanto quanto por causa do quê? Por causa da manifestação de uma presença poderosa e sensível de Deus através destes carismas. Por fim, o que é necessário para receber os carismas? Em primeiro lugar, o que diz São Paulo? Aspirá-los, desejá-los, né? E é isso que nós precisamos retomar isso na igreja. Mas desejá-los para o quê? Não para nós, mas para a missão, para o serviço do próximo, para o povo de Deus que necessita dessas ações de Deus, para o povo de Deus que precisa dessas ações de Deus para ajudá-los na fé. Então, essa disposição para o outro, né? Desejar não para si, porque os carismas, eles agem não para nós mesmos, mas para o outro, para o povo de Deus. E, em terceiro lugar, é a humildade. Eu acho que, às vezes, o excessivo questionamento das coisas de Deus, que cai numa certa soberba, e a falta de humildade, onde Jesus, obrigado, Pai, por revelar essas coisas aos pequeninos e esconder-se aos grandes. Eu acho que os carismas, muitas vezes, foram escondidos e são escondidos porque nós somos grandes demais, né? Soberbos demais diante de Deus, dos modos através dos quais Deus age na igreja. Essa humildade de deixar que Deus fale palavras ininteligíveis em nossas bocas, o dom das línguas, que Deus fale palavras de discernimento, fé, cura, milagres, né? Essa humildade de deixar com que Deus faça. E uma coisa muito importante, Deus nos carismas, Ele faz na medida dEle, do jeito dEle. Os carismas não remetem a mérito nenhum, né? Mérito nenhum de quem o recebe, porque é pura ação de Deus que nos utiliza em favor do outro. E que sejamos, então, igreja, abertos a esta operação extraordinária de Deus através dos carismas em favor do povo de Deus. Meu irmão e minha irmã, como você viu, os carismas são para todos. Se manifestam na vida de todos. Dos mais simples, dom das línguas, até os mais complicados, dom dos milagres. Mas nós não podemos ficar, como vocês viram, somente naqueles carismas que São Paulo cita no capítulo 12 da carta aos Coríntios. No capítulo 14 da mesma carta, São Paulo elenca outros carismas.
na carta aos Romanos, no capítulo 12, São Paulo também elenca outros carismas, dizendo que não existe uma lista fechada de carismas. Existem manifestações do Espírito sempre em benefício do comum, em benefício da igreja, da comunidade cristã. Os carismas devem ser desejados. Eles devem produzir em nosso coração o desejo de servir a igreja. Porque o que autentica os carismas, o que dá autenticidade aos carismas, é a obediência, é a busca da unidade. Esses são os sinais que autenticam a caridade, que São Paulo tanto insiste também na carta aos Coríntios, que autenticam os carismas, mas que são adequados e úteis à história da igreja, ao momento da igreja, como o próprio Concílio Vaticano II nos ensina. Os carismas, que já foram, assim, observados de uma maneira até meio receosa pela igreja, porque achava que isso poderia fugir ao seu controle. E nós sabemos que não. Aquilo que é do Espírito é para o benefício da igreja, aquilo que é do Espírito é para o crescimento do corpo de Cristo. Você viu os carismas, todos eles, e alguns que são menos conhecidos, devem ser desejados também. O discernimento dos espíritos deve ser desejado também, porque os carismas fazem parte da vida no espírito. Nada mais do que são expressões do espírito que habita em nós. De uma maneira extraordinária, para a edificação da igreja, eles se manifestam. A alegria é poder saber que você está nos acompanhando e crescendo nessa experiência carismática, nessa experiência do batismo no Espírito Santo, nessa experiência que veio para nós como uma renovação de vida cristã, que tem sua raiz no Concílio Vaticano II, que veio para renovar de fato a igreja, preparando ou dando à igreja instrumentos, ferramentas para evangelizar esse mundo cada vez mais difícil, cada vez mais pagão. É uma alegria saber que você está nos acompanhando. É uma alegria saber que você coopera conosco, nos acompanhando e cooperando com essa obra de evangelização. Nós somos agradecidos por sua presença e por sua audiência. Que o Senhor os abençoe sempre. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais e nós vamos ouvir mais sobre o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.